Parte 7: Magia imitativa. Como nossas relações com nossos filhos normalmente começam? Assim que a mulher anuncia que está grávida, recebe um mar de conselhos sobre como se alimentar, o que não beber e o que não fazer em geral. Os conceitos em si variam de acordo com a cultura e a época, mas esse processo de receber muitos conselhos, na prática, é sempre o mesmo. Um número tão grande de regras e conselhos a ser seguido pode dar a impressão de que existe uma gravidez ideal, o que pode levar inconscientemente a imaginar que existem mães perfeitas que geram filhos impecáveis. Acredito que essa linha de raciocínio pode interferir em nossa relação com os nossos filhos, e não de maneira positiva. Pensar que a gravidez, o parto e a criação dos filhos podem ser otimizados de alguma forma nos faz correr o risco de achar que estamos trazendo ao mundo um objeto a ser aperfeiçoado, em vez de uma pessoa com quem se identificar. Seria melhor, em vez de ceder à ideia dominante e inviável de perfeição, se percebêssemos que a gravidez e a maternidade não são projetos, e sim, como sempre digo, o processo de trazer ao mundo uma pessoa com quem você vai ter uma relação de afeto e amor para a vida toda. Existe um segundo motivo para você pensar em como reage a todas as regras e conselhos que pode receber sobre a gestação. Obedecer a todas as restrições e cumprir todas as precauções, embora algumas possam de fato ser úteis, pode nos dar uma falsa sensação de controle sobre a gravidez ou sobre quais cromossomos e doenças passamos para nosso filho. Pense da seguinte forma: existem inúmeras regras sobre o que fazer ou não na gravidez, e elas variam de cultura para cultura. Mas os pais podem realmente entrar em pânico se acharem que não estão seguindo à risca os conselhos que ouvem. No Reino Unido, por exemplo, as gestantes são aconselhadas a evitar laticínios não pasteurizados. Se sem perceber você consumir um pouco enquanto está grávida, pode ficar apavorada achando que contraiu alguma coisa horrível que vai prejudicar seu bebê. Sobre alguns riscos, os pais são alertados, sobre outros não. A verdade é que é impossível ter uma gravidez completamente segura. A gestação é, por sua própria natureza, um risco. Você pode ter um filho diferente da maioria das crianças e que, portanto, não se encaixa nessa categoria rígida de perfeição. Mas está criando uma pessoa para amar, não uma obra de arte. Algumas culturas, como o povo Kaliai de Papua Nova Guiné, acreditam que, para a gestação ser bem-sucedida, o casal precisa ter o maior número possível de relações sexuais até pouco antes e talvez até durante o parto. Os Kaliais também dizem que, se uma grávida comer raposas voadoras, um prato comum em sua cultura, a criança vai nascer com uma deficiência mental ou ter o mesmo tipo de tremedeira que afeta esses animais. Existem costumes e tabus parecidos em todo o mundo. Os antropólogos chamam isso de magia imitativa. Os sintomas são associados a alguma coisa que a mulher comeu ou fez durante o período de gravidez ou lactação. Quaisquer que sejam as regras que lhe falaram para seguir, sejam fatos cientificamente comprovados ou crendices baseadas em folclore, elas serão diferentes dependendo do lugar onde você vive e estão sujeitas a constantes mudanças. Não estou sugerindo que você deva ignorar as recomendações médicas, e sim que leve em conta como se sente a respeito. Você provavelmente vai se deliciar com a seguinte pesquisa da Universidade Yale. Grávidas no último terço da gestação, que comeram 5 ou mais porções de chocolate durante uma semana, exibiram um risco 40% menor de desenvolver pré-eclâmpsia. E, ao que parece, há mais motivos para comer chocolate. Em 2004, Katrin Heikkinen, da Universidade de Helsinki, pesquisou a relação entre a quantidade de chocolate que as mães consumiam durante a gravidez e o comportamento dos filhos. Quando os bebês tinham 6 meses, seu comportamento foi avaliado em várias categorias, incluindo medo, facilidade de serem acalmados e frequência de sorrisos e risadas.
Os filhos de mulheres que comiam chocolate todos os dias durante a gravidez eram mais ativos e sorriam e riam mais. Os níveis de estresse das mães também foram avaliados. Os filhos de mulheres estressadas que consumiam chocolate regularmente demonstravam menos medo em situações novas do que os bebês de mães estressadas que não comiam. O problema de qualquer conselho é que, se chegar tarde demais, você vai achar que fez algum mal para o seu bebê. Essa informação sobre o chocolate para mim não veio a tempo. Não como chocolate regularmente. A minha filha ria com frequência mesmo assim. A magia imitativa, seja baseada na tradição ou na medicina, pode ser reconfortante quando você a segue, mas gerar pânico em caso contrário. Como eu disse, temos menos controle sobre a gravidez do que gostamos de imaginar. O estresse extremo, às vezes chamado de estresse tóxico, causado por trauma, como perigo físico constante na gravidez, tem um efeito prejudicial no desenvolvimento do bebê, assim como a desnutrição, e é claro que evitamos essas coisas se possível. O estresse normal, como ter um trabalho difícil ou resolver nossas diferenças com outras pessoas, provavelmente não vai afetar o seu feto. O risco de ter um bebê com uma anomalia ou de a criança não sobreviver existe, e muito provavelmente não há nada que se possa fazer para evitar. Nenhuma magia que possa prevenir isso, nem deixar de comer raposa voadora, nem qualquer outra regra que você possa ter quebrado. A magia imitativa que considero útil é pensar que a sua experiência de gravidez influencia o feto, como se o ambiente do ventre estivesse contando uma história sobre o que o bebê vai encontrar quando nascer. Portanto, se você se divertir, se sentir relaxada, se alimentar bem e for otimista, a narrativa transmitida ao bebê é uma que ambos vão querer manter depois do parto. Uma maneira de começar essa história é notar como você se sente ouvindo tantos conselhos sobre gravidez. Quando for possível, transforme esses sentimentos de medo em otimismo. Não acho que seja útil pensar em nosso bebê como algo que pode dar errado. Não creio que seja essa a maneira de construir as melhores bases para uma relação mutuamente satisfatória com uma pessoa nova. Criamos hábitos sobre como pensamos a respeito das pessoas, e seu feto é o ponto de partida de um indivíduo. Concentre-se no que pode dar certo, e não nas histórias de terror que escuta. E o mesmo vale para as histórias de partos difíceis das pessoas. Estar de bom humor vai afetar seu bebê. Olhar na direção que você quer chegar, em vez de se concentrar aonde não quer ir, vai tornar sua perspectiva mais positiva e servir como uma base melhor para a relação de vocês. Além disso, se acontecer o pior, ter morrido de medo do que poderia acontecer não vai aliviar nenhum sofrimento. O hábito do otimismo em relação aos filhos é uma necessidade. Pelo bem deles, precisamos acreditar que vão se desenvolver, aprender e pegar o jeito das coisas. Sei que é muito mais fácil conseguir algo quando alguém que admiro acredita em mim. E tenho certeza de que não sou nenhuma aberração por me sentir assim. Eu não poderia ter escrito este livro, por exemplo, se minha agente literária não tivesse acreditado em mim. Da mesma forma, seus filhos precisam que você acredite neles para que consigam se desenvolver. E esse hábito de otimismo pode ser criado durante a gravidez. Antes de conhecer uma pessoa, às vezes ouvimos coisas a seu respeito da boca dos outros. Começamos a formar uma imagem dela antes mesmo de conhecê-la. Pense em como aquilo que ouvimos influencia nossa opinião. Gostamos de pensar que evitamos julgamentos até conhecermos as pessoas. Mas, pela minha experiência, a maioria de nós não é assim. Em seu livro Origins, Annie Murphy Paul descreve um experimento em que se pediu a 120 gestantes que descrevessem os movimentos de seus fetos. Se as mulheres sabiam se estava esperando um menino ou uma menina, isso fazia uma diferença significativa na linguagem que usavam para descrever os movimentos que sentiam. Palavras-chave usadas para fetos do sexo feminino eram suave, deslizando e tranquila, ao passo que para os meninos as palavras eram enérgico, forte e chutando.
A linguagem das mulheres que não sabia o sexo do bebê não seguiu esses clichês. Esse é apenas um aspecto com o qual precisamos tomar cuidado para não carregar a criança de expectativas sobre o que elas são antes mesmo de chegarem ao mundo. Em vez disso, precisamos criar o hábito de observar em vez de julgar. A maneira como você pensa sobre seu bebê na barriga vai influenciar seu laço com ele no futuro. Se criar o hábito de pensar no seu feto como um parasita, um invasor obstinado, um fardo ou um amigo imaginário, um verdadeiro Deus ou algo entre esses extremos, isso pode fazer diferença na sua relação posterior com a criança. Outro fator que também influencia é se você está apreensiva para conhecer seu bebê ou, como torço para que esteja, não vê a hora que isso aconteça. Exercício. Como você pensa sobre seu bebê? Observe-se enquanto pensa sobre o bebê na sua barriga. Reflita sobre a maneira como pensa nele e como isso pode influenciar sua relação futura. Isso vai colocá-la em uma posição melhor para escolher como começar a se relacionar com essa pessoa que ainda não conheceu. Converse com o seu feto em voz alta para ajudar a fortalecer os seus laços. Os fetos conseguem ouvir a partir da 18ª semana de gestação. Você vai ouvir a si mesmo e entender como está se relacionando com essa pessoa, o que pode ajudá-la a se tornar mais consciente sobre o que está trazendo para essa relação. Isso vai dar início ao hábito de conversar com o seu bebê depois que ele nascer também, bem como de vê-lo como uma pessoa. Qual é a sua tribo? Segundo um livro influente publicado pela primeira vez quase 30 anos atrás, mas que continha tão válido hoje como na época, existem 2 tipos básicos de pais: reguladores e facilitadores. Em processos psicológicos da gestão, Ron Half-Leaf descreve como os reguladores tendem a ser mais adultocêntricos e focados na rotina, ao passo que os facilitadores são mais centrados na criança e se deixam levar pelo fluxo do bebê, em vez de fazer com que a criança se encaixe no fluxo do casal. Se você é um regulador, prefere colocar seu bebê em uma rotina. A filosofia do regulador é que as crianças se sentem seguras e protegidas se a mesma coisa for feita na mesma hora todos os dias, porque sabe o que vai acontecer e não há surpresas. Os pais também sabem, e se tiverem uma babá, ela também vai seguir essa rotina. As pessoas se deixam atrair por essa ideia quando se sentem amparadas pela ordem, por ter uma estrutura e saber o que vai acontecer e quando. Ou você pode ser um dos facilitadores. Eles também acreditam que a previsibilidade é importante para as crianças, mas em vez de uma rotina previsível, sempre priorizam dar respostas previsíveis. Assim, o bebê aprende que suas indicações são respondidas e suas necessidades costumam ser atendidas, aprendendo que seu mundo é seguro, o que o faz se sentir protegido. Não existe motivo para discutir qual opção é melhor, porque você vai ter uma inclinação a ser um ou outro, talvez por causa de sua cultura ou como consequência da criação que recebeu. Além disso, esses papéis são fluidos. Com o primeiro filho, você pode ter sido um facilitador, porque quando existe apenas um bebê para cuidar, pode deixar que ele mostre o caminho. Mas quando vem outro, você precisa de uma rotina para que as necessidades de todos sejam atendidas. Por exemplo, você não pode deixar o bebê dormindo se tiver de levar as crianças mais velhas à escola. O menorzinho vai ter de acordar e ir também. Às vezes, um dos pais pode ser um facilitador e o outro um regulador. Se esse for o caso, não ajuda muito discutir para defender sua filosofia preferida na educação dos filhos. Citar fatos e dados e tabelas e estatísticas para apoiar seu argumento tende a manter vocês fixados em seus respectivos lados. Você provavelmente acha que sua posição se baseia em fatos e não em sentimentos, mas tendemos a procurar os fatos que combinam com nossos sentimentos e não o contrário. Discuta essa questão com seu parceiro ou parceira em termos de sentimentos, não fatos, tentando não se ater ao que você acha certo ou errado. Sentimentos são sentimentos, nunca são certos ou errados.
Admitir que sua tendência é uma posição de facilitador ou de regulador, porque combina melhor com a sua personalidade, em vez de achar que sua posição é apenas para o bem da criança, pode ajudar você a se aferrar menos à sua opinião. Qualquer que seja a filosofia que você pode ter mais inclinação a seguir, lembre-se de que a aceitação, o afeto e o carinho são as coisas que mais importam quando se trata de nossos filhos e da maioria dos outros relacionamentos também. Rafael Leaf notou que as mulheres com um perfil mais de facilitadora tendem a se deixar levar pelo tumulto emocional da gravidez, ao passo que a reguladora tende a resistir mais. Ela observou que a facilitadora se torna mais introspectiva, admirada com o milagre se desenrolando dentro de si, ao passo que a reguladora quer se ater à sua persona normal pelo maior tempo possível e não ceder a seu estado alterado. Pode, inclusive, ver a gestação como invasiva. Os tipos facilitadores são mais inclinados a ver o feto como um amigo imaginário. Uma facilitadora sente que sua identidade é intensificada pela gravidez, ao passo que a reguladora pode se sentir, de certa forma, ameaçada. As facilitadoras podem ver o parto como uma transição mútua na vida dela e do bebê, mas uma reguladora pode encarar a ocasião mais como um acontecimento potencialmente doloroso. Menciono todas essas diferenças para ajudar a normalizar quaisquer sentimentos que possa estar tendo. Se a maior parte das gestantes e dos pais de primeira viagem que você conhece está do lado oposto no espectro facilitador-regulador, pode surgir uma sensação de estar sozinho. Existem muitos argumentos, costumes, tradições, orientações e livros defendendo cada lado para persuadir você que esse ou aquele jeito é o melhor. Mas o que importa de verdade, é que facilitadores ou reguladores, centrados no adulto ou na criança, os pais sejam honestos com seus filhos e consigo mesmo. Isso significa reconhecer suas inclinações e seus sentimentos naturais. E reconhecer que vocês são assim por causa de suas inclinações naturais e dos seus sentimentos. Exercícios para mamães durante a gravidez. Note quais sentimentos a experiência de se tornar mãe está causando em você. Você está com pressa para virar mãe ou se sentindo com medo e querendo fugir? Note quais expectativas você tem sobre ter filhos. Pense sobre controlar essas expectativas e note como estão influenciando a maneira como você age. Por exemplo, se você vive cheia de preocupações que começam com "e se?", tente mudar esse "e se" por "e daí se?". Se perceber que acha que as crianças precisam ser enganadas para se comportar bem, desafie esse pensamento e pense em termos de se identificar com elas em vez de as manipular. Pense em seu corpo como seu principal meio de comunicação com seu bebê e visualize-o se tornando familiar e confortável para a criança, que por sua vez fica confortável com você. Comece a conversar com seu bebê. Ele consegue ouvir. Alimente o desejo de conhecê-lo o quanto antes. Se tiver um parceiro, faça esse exercício com ele e discutam juntos o que cada um descobriu. Exercício para mães depois da gravidez. Se depois de ler isso você sentiu que sua atitude era errada na gravidez, por exemplo, estava extremamente estressada e emotiva, o que pode acontecer não apenas por causa dos hormônios, mas também porque existem outras coisas com que se preocupar. Perdoe-se imediatamente. Queremos encontrar sentido em nosso mundo, porque isso nos dá uma sensação de estar no controle. Mas tente fazer isso de uma forma que não a deixe com a sensação de que você causou uma ruptura impossível de reparar. Por exemplo, pode haver a impressão de que você ou seu parceiro se preocupavam tanto durante a gravidez que isso causou os problemas atuais de concentração de um dos seus filhos. Pode não haver nenhum fator ambiental para a criança ser como é. Observá-la no momento presente é mais útil para encontrar uma forma de ajudá-la do que pensar que o problema foi alguma coisa durante a gestação.
Remedeie a ferida dessa gravidez estressante, reconhecendo que você fez o que pôde na época com o conhecimento e os recursos de que dispunha. Repreender-se não ajuda ninguém. O bebê e você. As páginas a seguir discutem seu primeiro contato com o bebê. O parto e como você pode se sentir nos primeiros minutos, horas, semanas e meses após dar à luz. Todas gostaríamos de ter um parto tranquilo e uma conexão instantânea, já que esse período nos é vendido como o momento maior e mais importante de nossa vida. Porém, não é nenhum conto de fadas, é a vida real. Isso significa que as coisas podem não correr conforme o planejado. Eu também diria que existe muita magia imitativa envolvida para nos fazer nos sentir seguras, nos fazer passar pelo parto e pelos primeiros dias. Procure ajuda quando precisar ou quiser. Ninguém é capaz de passar por isso completamente sozinha. E quanto aos conselhos, siga os que fizerem você se sentir mais reconfortada, em vez dos que parecem exigir uma mudança muito radical. Dessa forma, você estará presente em sua vida como ela é, e não se sentindo como se houvesse algo de errado só porque a vida não está à altura de uma idealização perfeita. Faça um plano de parto. Você provavelmente já pensou no tipo de parto que considera mais adequado? Seja aquele com o maior alívio possível da dor, um em que você esteja boiando numa banheira ou algo entre esses dois casos? E vale a pena reservar um tempinho para fazer uma pesquisa. Planeje o que lhe parecer mais desejável e menos traumático, pois é o que vai fazer com que você e seu filho tenham um bom começo. Como tenho certeza de que você ouviu as histórias de outras mulheres, o parto do seu bebê pode não necessariamente seguir o plano. A anestesia epidural pretendida pode se revelar impossível, e um parto natural pode acabar se tornando uma cesariana de emergência. Mas o planejamento pode aproximar você do parto que deseja, desde que se mantenha flexível quanto à necessidade de possíveis mudanças. É um pouco como planejar a vida. Tudo que você pode fazer é seguir na direção que deseja e ser flexível sobre o que não dá para controlar. Quando fiquei grávida, eu queria um parto tranquilo, natural e pacífico, e fiz um plano compatível com isso. Sim, era o que eu queria, mas o parto da minha filha foi um daqueles que fugiram do planejamento. O batimento cardíaco do bebê despencou, o cordão tinha dado 3 voltas no pescoço dela, então foi necessário um procedimento de emergência, e a bebê teve que ser puxada às pressas por um extrator a vácuo. Mas muitos planos dão certo. Minha bebê teve de ser levada para a unidade de terapia intensiva. Tive uma sensação de perda porque eu e ela não estávamos tendo o contato de pele com pele que eu acreditava e ainda acredito ser tão primordial. Mas nós duas estávamos vivas. No fim, não havia nada de errado com ela, mas a situação exigia precauções. Assim que consegui me levantar, encontrei a UTI e conheci minha filha. Por mais que tentasse, os funcionários não conseguiam me fazer sair. Contei essa história muitas vezes e precisei fazer isso, porque foi um momento traumático para mim. Agora, mais de 25 anos depois, consigo falar a respeito sem ficar emotiva, mas demorou um bom tempo. Relatar a experiência de parto. Quando estamos com um bebê no fim da gravidez e do parto, há uma sensação de que deveríamos nos sentir gratas, por mais traumática que tenha sido a experiência. Mas acredito que, além da questão da gratidão, é importante revelar a experiência, e quantas vezes for necessário, para recuperar uma sensação de equilíbrio. Isso pode ser parte do motivo porque, quando está grávida, às vezes a mulher ouve mais histórias assustadoras do que de partos que correram tranquilamente. Porque as pessoas precisam falar a respeito. Tornar-se mãe de primeira viagem pode ser avassalador por si só e superar as expectativas pelas quais se passa ao dar à luz ainda mais. Mesmo que seja uma experiência linda e maravilhosa, também é um acontecimento importante. E, portanto, conversar a respeito é uma necessidade. Algumas mães se sentem culpadas ou decepcionadas por suas experiências de parto. Mas lembre-se, nada é perfeito.
A vida inteira gira em torno de retornar o rumo toda vez que surge um desvio indesejado no caminho. O que importa não é o que acontece de errado, mas como vamos corrigir o rumo das coisas. E você começa a fazer isso quando aprende a conhecer seu bebê e formar esse laço. Não sei se a separação depois do parto da minha filha aumentou minha ansiedade como mãe de primeira viagem ou tornou minha bebê mais inquieta naqueles primeiros meses. Talvez tivéssemos sido assim mesmo sem a separação logo após seu nascimento. Só sei que, naqueles primeiros meses, minha bebê era difícil de acalmar e eu ficava apreensiva com isso. Minha impressão era que ela havia nascido angustiada. À medida que fui aprendendo a tranquilizá-la, também fui me acalmando. Portanto, se o parto foi traumático para ela como foi para mim, com o tempo essa ruptura foi reparada tanto para mim como para ela. Brecht Krau. Vivemos com pressa em relação a nossos filhos. Temos pressa para entrar em trabalho de parto, para acelerar o nascimento, para amamentar o bebê, para que a criança durma a noite toda. Desmame, sente, fique em pé, ande e fale. Seja independente, compre uma casa, guarde dinheiro para a aposentadoria. Mas se pararmos para observar o que os nossos bebês conseguem fazer, podemos aprender a não ter pressa, e nossos filhos podem nos ensinar a viver mais no momento presente. Um exemplo incrível disso acontece logo após o parto. Os bebês têm um mecanismo de busca pelo seio e conseguem encontrá-lo com menos ajuda do que você imagina. Chama-se Brecht Krau. Windstrom e outros no Instituto Karolinska, na Suécia, pesquisaram a respeito e descobriram que, quando o recém-nascido é colocado no abdômen da mãe logo após o parto, ele consegue encontrar o seio da mãe por conta própria. Durante cerca de 15 minutos, pouca coisa acontece. Então o bebê usa as pernas para se colocar na posição, alternando explosões de atividade com repouso. Depois de mais ou menos 35 minutos, o bebê coloca a mão na boca e seu reflexo de apertar lhe permite chegar ao seio e estimulá-lo. Aos 45 minutos começam os movimentos de sugar e se firmar. E aos 55, o bebê encontra sozinho o mamilo e começa a mamar. Esses resultados foram repetidos em estudos subsequentes. Segundo indícios, se a mãe tiver líquido amniótico no seio, a criança consegue encontrar o caminho ainda mais facilmente. Não surpreende que os bebês nasçam com esse impulso instintivo de buscar o mamilo, porque essa é a norma para outros bebês mamíferos. Assim como outros animais, os bebês têm uma grande variedade de reflexos naturais que facilitam a sobrevivência no mundo, sendo um dos mais óbvios ser capaz de chorar para dizer que precisam de companhia, de troca de fraldas, de ser pegos no colo ou alimentados. Outro estudo mostrou que os bebês colocados em cima do corpo da mãe no contato pele com pele choram menos do que aqueles em um berço perto da cama delas. Depois de 25 minutos, esses bebês que tiveram contato direto choravam por uma média de apenas 60 segundos, ao passo que os deixados no berço choravam pouco mais de 18 minutos. De 55 minutos a 1 hora depois, os bebês que fizeram Brecht Krau com contato de pele contínuo não estavam chorando, ao passo que o grupo controle chorou por mais de 60 minutos. Depois de 85 minutos a 1 hora e meia, os bebês que tiveram contato corpo a corpo choraram uma média de apenas 10 segundos, comparados com mais de 20 minutos do grupo deixados em berços. Ao que parece, nossos bebês conseguem fazer essas coisas tão naturalmente quanto qualquer mamífero, mas somos tão ansiosos que interferimos no processo. Há outras coisas que podem interferir também, como analgésicos ou parto cesariano. Muitos bebês, incluindo muito provavelmente eu e você, tiveram esse começo de vida natural e autoinduzido negado. E alguns de nós mesmos, assim, viraram pessoas completas, equilibradas, plenamente funcionais e amorosas, que conseguem estabelecer relações e amizades maravilhosas para toda a vida. O que a pesquisa e a prática do Brecht Krau pode nos mostrar é que é bom observar nossos bebês e aprender o que eles sabem fazer e do que precisam por meio dessa observação. Quando os enxergamos, podemos seguir seus sinais em um ritmo de dar e receber mais natural do que meramente fazendo coisas para eles.
Permitir que um bebê siga seus instintos para fazer o seu próprio breast crawl ou qualquer outra ação natural, como olhar ou chorar para você, é respeitá-lo e confiar nele, e desde o princípio ajudá-lo a descobrir que não é um objeto passivo, mas sim uma pessoa com poder de ação, uma pessoa que está numa relação com você.